Senhoras, senhores, bom dia a todos aqui presentes e de forma virtual pela plataforma digital Microsoft Teams. Solicitamos às autoridades que se identifiquem pelo chat, colocando o seu nome e cargo para o registro da presença virtual. É com muita satisfação que o Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará dá as boas-vindas a todos que prestigiam esta sessão solene de recondução e posse do promotor de justiça Manuel Pinheiro Freitas, do cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, para o mandato de 2 anos, biênio 2022-2023. E seguindo o critério de antiguidade, saudamos os membros do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará. Francisca Idelária Pinheiro Linhares, decana do Colégio de Procuradores de Justiça. José Maurício Carneiro, presidente desta sessão solene. Vera Lúcia de Carvalho Brandão, Sheila Cavalcante Pitombeira, Maria Neves Feitosa Campos, Maria Magnólia Barbosa da Silva, Marcos Tibério Castelo Aires, Luiz Eduardo dos Santos, Lúcia Maria Bezerra Gurgel, Maria José Marinho da Fonseca, vice-corregedora-geral do Ministério Público, Manuel Lima Soares Filho, Vanja Fontinelli Pontes, Suzane Pompeu Sampaio Saraiva, Carmelita Maria Bruno Salles, Luzanira Maria Formiga, Edneia Teixeira Magalhães, João Eduardo Cortês, Vera Maria Fernandes Ferraz, Alcides Jorge Evangelista Ferreira, Léo Charles Henri Bossardi II, Loraine Jacob Molina, vice-ouvidora-geral do Ministério Público, Miguel Ângelo de Carvalho Pinheiro, Francisco Osiete Cavalcante Filho, Ângela Maria Góes do Amaral Albuquerque Leite, Pedro Casimiro Campos de Oliveira, corregedor-geral do Ministério Público, Maria do Socorro Brito Guimarães, Rita de Cássia Menezes, Maria Aurenir Ferreira de Carvalho, Águida Maria Nogueira de Brito, Isabel Maria Salustiano Arruda Porto, ouvidora-geral do Ministério Público, Ângela Tereza Gondim Carneiro Chaves, vice-procuradora-geral de Justiça, Maria de Fátima Pereira Valente, José Raimundo Pinheiro de Freitas, Nádia Costa Maia, Juíza Maria Bezerra Oliveira Carvalho, Sônia Maria Medeiros Bandeira, Antônio Irã Coelho Sírio, Elizabeth Maria Almeida de Oliveira, Maria de Fátima Correia Castro, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Luiz Laércio Fernandes Melo, José Francisco de Oliveira Filho, Francisco Xavier Barbosa Filho, Marcos William Leite de Oliveira, Francisco Nildo Façanha de Abreu, Valesca Nedef do Vale e Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto. Compõem a mesa, a solene mesa, os excelentíssimos senhores. O Procurador de Justiça e presidente desta sessão solene, José Maurício Carneiro. O governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana. A vice-governadora do Estado do Ceará, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho. Prefeito do município de Fortaleza, José Sarto Nogueira Moreira. O deputado estadual Walter Cavalcante, neste ato, representando o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. A presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira. O promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas, empossando no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. O conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas Oliveira. Neste ato, representando a presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados da União, CNPG, Ivana Lúcia Franco Sei. O
presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, vereador Antônio Henrique da Silva. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, desembargadora do Trabalho, Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno. O procurador de Justiça e corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Pedro Casimiro Campos de Oliveira. A procuradora de Justiça e ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará, Isabel Maria Salustiano Arruda Porto. A defensora pública-geral do Estado do Ceará, Elizabeth das Chagas Souza. O presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP, Manuel Victor Sereni Murrieta e Tavares. A secretária da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos do Estado do Ceará, Maria do Perpétuo Socorro França Pinto. A Procuradora-Geral do Estado do Ceará, Antônia Camille Gomes Cruz. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobaíba. A promotora de Justiça, respondendo pela Secretaria dos Órgãos Colegiados, Liduína Maria de Souza Martins. O promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Herbert Gonçalves Santos. Senhoras, senhores, anunciamos a palavra do Procurador de Justiça e presidente desta sessão solene, José Maurício Carneiro. Seu microfone, doutor Maurício. Seu microfone, doutor Maurício, está desligado. Na condição de presidente desta sessão solene do Egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará e em obediência ao disposto no artigo 128, parágrafo 3º da Constituição Federal e artigo 9º da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, Lei nº 8.625, de 1993, e artigo 10 da Lei Complementar nº 72, de 2008, declaro aberta a sessão solene de posse e exercício do excelentíssimo senhor promotor de Justiça, Manuel Pinheiro Freitas, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, para um mandato de 2 anos, nomeado que foi por ato governamental publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará no dia 23 de dezembro de 2021. Senhoras e senhores, neste momento, solicitamos a todos que desativem os microfones para acompanharmos a execução do hino nacional brasileiro. Peter, tivemos algum problema na transmissão do hino nacional? Está sem som, Peter, o hino. Márcia, me traga uma agenda telefônica lá de dentro. Ah, sim? Sim. Resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido color.
eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo. Fulguras ao Brasil, clarão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, só restaure. Brasil de amor eterno seja símbolo, na garupa sempre estrelado. E diga o verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes a justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta. De quem te adora a própria morte, terra adorada. Entre outras vilas do Brasil, ó pátria amada, dos filhos de solas mais gentil, pátria amada Brasil. Muito bem, senhoras e senhores, irão tomar seus assentos. Muito obrigado. Agradecemos as presenças de todos que honram com suas presenças esta solenidade, pessoalmente, virtualmente, de posse. Queremos, neste momento, registrar a presença das seguintes autoridades que se identificaram a este cerimonial presencialmente ou por meio do chat. Defensora Pública Geral do Estado do Ceará, Elizabeth das Chagas Souza. Presidente interino e membro do Conselho de Administração da Instituição Banco do Nordeste, Anderson da Cunha Poça. Procurador-Geral de Justiça Adjunto da Bahia, neste ato, representando a Procuradora-Geral do Ministério Público da Bahia, Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcante, Paulo Marcelo de Santana Costa. O superintendente substituto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN no Ceará, André da Rocha Lima. Coronel Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, Ronaldo Roque de Araújo. Superintendente substituto da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN no Ceará, André da Rocha Lima. Comandante-Geral da Polícia Militar do Ceará, Coronel Márcio Oliveira. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará, Irinaldo Dantas. Delegado-Geral da Polícia Civil do Ceará, Sérgio Pereira dos Santos. Secretário da Segurança Cidadã de Fortaleza, Coronel Eduardo Holanda. Superintendente adjunto da Receita Federal na terceira região fiscal, Eudimar Ferreira. Procuradora-Geral de Justiça do MP-RJ em exercício, Edileia Gonçalves dos Santos Cesário. Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Valdomiro Távora Júnior. Superintendente adjunto da Receita Federal na terceira região fiscal, Ceará, Maranhão, Piauí, neste ato representando o superintendente João Batista Barros, Eudimar Alves Ferreira. A Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Edileia Gonçalves dos Santos Cesário. Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Ceará, Sindiônibus, Dimas Humberto Silva Barreira. Perito-Geral da Perícia Forense do Estado do Ceará, Júlio César Nogueira Torres. Procuradora-chefe da Procuradoria Regional do Trabalho da 7ª Região, Juliana Sombra Peixoto Garcia. Superintendente Executivo da Polícia Rodoviária Federal no Ceará, Getúlio Rodney de Lima. Secretário de Estado, chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Francisco das Chagas Cipriano Vieira. Secretário Executivo da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Ceará, Samuel Elânio de Oliveira Júnior. Secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará, Sandro Luciano Caron de Moraes. Secretário Executivo da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário, Vicente Alfeu Teixeira Mendes. André Vinícius de Almeida, Vice-Procurador-Geral de Justiça, na oportunidade representando a Procuradoria-Geral de Justiça, doutora Fabiana Oliveira e todos do MP
DFT. O Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Rondônia, Ivanildo de Oliveira. Muito obrigado. Diretor financeiro da Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará, José Policarpo de Negreiros Leite, neste ato, representando o presidente da ANCEPES, Francisco Antônio Távora Colares. Senhoras e senhores, teremos agora a cerimônia de posse do promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas, no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Manuel Pinheiro Freitas é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. É mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. É professor dos cursos de pós-graduação da Escola Superior do Ministério Público desde 2008. Ingressou no Ministério Público do Estado do Ceará em fevereiro de 1996, tendo atuado como promotor de justiça nas comarcas de Capistrano, Uruburetama e Eusébio, até chegar em Fortaleza, onde foi titular de promotorias de família, de execuções fiscais e crimes contra a ordem tributária e de delitos de tráfico de drogas. Foi presidente da Associação Cearense do Ministério Público de março de 2009 a março de 2011. Fez parte da diretoria da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público em 2 mandatos. Primeiro como tesoureiro e assessor especial, de 2004 a 2006, e, posteriormente, como vice-presidente do Conselho Fiscal, de 2010 a 2012. Foi vice-presidente por 2 mandatos, de 2013 a 2019, da Associação Internacional de Procuradores, organização que congrega e representa procuradorias gerais e associações de classe em 177 países e que atua como órgão consultivo do Conselho Econômico e Social da ONU. Como vice-presidente da Associação Internacional de Procuradores e como palestrante, teve a oportunidade de fazer exposições sobre diversos temas relacionados ao Ministério Público brasileiro durante eventos internacionais realizados na África do Sul, na Argentina, na Coreia do Sul, na China, nos Emirados Árabes Unidos, nos Estados Unidos da América, no México, no Paraguai, na Rússia, na Sérvia e na Tailândia. Foi assessor internacional do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais dos Ministérios Públicos dos Estados e da União, CNPG, de agosto de 2015 a agosto de 2016. Foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público, de janeiro de 2016 a fevereiro de 2018. Foi coordenador do projeto Tempo de Justiça, de janeiro de 2017 a setembro de 2019. Atualmente, é vice-presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG. Foi eleito para o primeiro mandato de Procurador-Geral de Justiça em dezembro de 2019 e reeleito para o mesmo cargo em dezembro de 2021. Senhoras, senhores, com a palavra, o Procurador de Justiça e presidente da sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, José Maurício Carneiro. Solicito a ilustre doutora promotora de Justiça, respondendo pelo expediente da Secretaria dos Órgãos Colegiados, Liduína Maria de Souza Martins, que proceda à leitura do termo de posse e exercício. Termo de compromisso, posse e exercício que presta o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas, ao ser reconduzido ao cargo de Procurador-Geral de Justiça. Aos 5 dias do mês de janeiro do ano de 2022, às 10 horas, em sessão pública e solene do Pleno do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, realizada de forma virtual através da plataforma digital Teams, presentes integrantes do referido colegiado, promotores de justiça, servidores da Procuradoria-Geral de Justiça, autoridades, familiares e convidados especiais,
compareceu o excelentíssimo senhor promotor de justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas, para prestar compromisso, tomar posse e entrar em exercício no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, nos termos do artigo 19 da Lei Complementar Estadual 72/2008, de 12 de dezembro de 2008, Lei Orgânica e Estatuto do Ministério Público do Estado do Ceará, com a nova redação dada pela Lei Complementar Estadual número 100, de 2 de agosto de 2011, para mandato de 2 anos por recondução a partir de 4 de janeiro de 2022, em decorrência do ato de nomeação exarado pelo excelentíssimo senhor governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, datado de 23 de dezembro de 2021, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará, série 3, ano 13, número 285, de 23 de dezembro de 2021. Para constar, eu, Liduína Maria de Souza Martins, promotora de justiça e secretária dos órgãos colegiados do Ministério Público do Estado do Ceará, em respondência, lavrei o presente termo e vai devidamente assinado. Convido o promotor de justiça, Manuel Pinheiro Freitas, a assinar o termo de posse e exercício no cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Convidamos o excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, para prestar o compromisso legal. Cerimônia de posse do procurador. Ó, tudo é virtual. Ao entrar em exercício perante o egrégio Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Estado do Ceará, prometo honrar a história da instituição, administrá-la com eficiência e probidade, tendo por objetivo promover a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais disponíveis e a fiel observância da Constituição e das leis. Neste momento, o Procurador de Justiça e presidente da sessão solene, José Maurício Carneiro, deixa a presidência da sessão solene. O Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas, assume, neste momento, a presidência desta sessão solene. Minhas senhoras e meus senhores, a decana do Colégio de Procuradores de Justiça, Francisca Idelária Pinheiro Linhares, não pôde participar desta solenidade para fazer a saudação de estilo ao Procurador-Geral de Justiça, ora empossado, conforme a previsão do regimento interno do Colégio de Procuradores, mas gentilmente preparou um breve discurso que será lido neste momento pela promotora de Justiça, respondendo pelo secretariado dos órgãos colegiados, doutora Liduína Maria de Souza Martins. Doutora Liduína, Vossa Excelência tem a palavra.
Discurso de saudação da Procuradora de Justiça, decana do Colégio de Procuradores de Justiça do Estado do Ceará, doutora Francisca de Lara Pinheiro Linhares, para a posse do Procurador-Geral de Justiça para o biênio 2022-2024. Excelentíssimo senhor Procurador-Geral de Justiça, doutor Manuel Pinheiro Freitas, em nome de quem cumprimenta todos os membros do Colégio de Procuradores de Justiça, bem como todos os membros do Ministério Público presentes. Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Ceará, doutor Camilo Sobreira de Santana, em nome de quem cumprimenta todas as autoridades presentes. Senhoras e senhores, servidores e convidados. Consoante estabelece o regimento interno deste colegiado, artigo 27, cabe ao mais antigo do Colégio de Procuradores saudar o Procurador-Geral empossando. O momento é de celebrar democracia institucional, em que colegas ofereceram seus honrados nomes para avaliação da classe sobre suas possibilidades de gerir a instituição, tendo sido escolhido o mais votado por ato do chefe do Poder Executivo, excelentíssimo senhor governador do Estado, Camilo Sobreira de Santana, em respeito à legitimidade democrática conquistada pelo Ministério Público, que homenageia sua prerrogativa constitucional de autonomia. Há 2 anos, tive a oportunidade de saudar o excelentíssimo Procurador-Geral Manuel Pinheiro Freitas, então eleito nas mesmas circunstâncias legais e regimentais de agora, sendo que seria a primeira vez que iria ser investido nas atribuições do cargo de Procurador-Geral de Justiça para a sua gestão primeira da instituição ministerial cearense. Hoje o faço outra vez com a certeza de estarmos reconduzindo um excelente gestor, embasada na observação e experiência constatada em sua atuação no primeiro biênio. Naquela ocasião, seu programa de administração objetivava o crescimento institucional, a construção de um MP independente, arrimado numa gestão de diálogo, concórdia, com o aperfeiçoamento da infraestrutura, tecnologia da informação e política remuneratória. De repente, não mais que de repente, como dizia o poeta Vinícius de Moraes, uma catástrofe acomete o mundo. A Covid-19, coronavírus, uma moléstia até então desconhecida pela medicina, se instala e prolifera sem a previsão da ciência sobre a forma de curá-la ou evitar a sua rápida disseminação. Instala-se no planeta Terra uma crise sanitária, econômica, social, de proporções inimagináveis. Como bem enfatizou o presidente da França, Emmanuel Macron, no seu discurso de declaração de lockdown em seu país, um dos mais poderosos da comunidade europeia, com a dramaticidade adequada ao momento, estamos em guerra e com um inimigo desconhecido, enfatizou. O desenrolar dessa tragédia mundial, todos conhecemos, trouxe medo, desolação e perdas em várias dimensões. Obrigou a todos os gestores, em qualquer atividade, pública ou privada, em face das circunstâncias, a se reestruturarem e manterem de pé planos de metas em funcionamento razoável. E foi neste quadro que o Dr. Manuel Pinheiro fez uso do seu tirocínio de líder, considerando-se o seu aprendizado na presidência da Associação do Ministério Público Cearense, fez valer saberes diferentes, expressão usada pelo professor Paulo Freire, ao acumular conhecimentos adquiridos em seu vasto currículo, onde, além da cultura jurídica sedimentada aqui em nosso Estado, aperfeiçoou em outros títulos significativos, como de mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Santiago de Compostela. Agregou ao seu conhecimento empírico técnicas de inteligência emocional e excelência em administração pública, assessorado por uma equipe harmônica e acolhida por meritocracia. Não obstante a realidade social e econômica adversa, sua administração, com esforço hercúleo, realizou o que parecia impossível para nós, observadores. Concretizou o elevado índice do seu programa de gestão retrocitado, findando por concluir uma nova sede para o Ministério Público, compatível com as necessidades da sociedade que aqui demandam seus direitos de cidadão e a dignidade das funções exercidas pelos representantes do parquê. Outras obras, como sedes de promotorias na capital e no interior, às quais o empossando vai referir-se oportunamente, também foram projetadas, iniciadas e inauguradas, sempre visando a prestação jurisdicional eficiente para os que buscam reivindicação de direitos e solução de conflitos.
Em verdade, que parecia impossível, a experiência observadora se tornou viável para este administrador obstinado. Ao ouvirmos do promotor de justiça da saúde pública, doutor Enéas Romero, que o doutor Manuel Pinheiro às vezes lhe telefonava por volta da meia-noite, buscando soluções antecipadas caso ocorresse falta de oxigênio no nosso estado, como em outras unidades da federação, nos mostra o seu empenho. Diante de tanto esmero, imaginamos inspirado em razão de sua formação jurídica e filosófica nas terras hispânicas, na eterna obra de Miguel de Cervantes, Dom Quixote de La Mancha, que, compreendida em sua essência, prima pelos mais escorrentes princípios de justiça e dignidade humana. Atualmente, considerado um dos melhores livros de todos os tempos, faz concluir que, sem dúvida, estamos diante de um homem vocacionado para realizar as tarefas institucionais a que se propunha. Absolutamente empático com as carências vivenciadas pela sociedade naqueles momentos afetivos. Nos órgãos da administração superior, dos quais é presidente, o diálogo, o equilíbrio, a pesquisa, as ponderações e o respeito às diferenças sobre temas jurídicos e institucionais foram sempre cautelosamente considerados pelo Procurador-Geral, daí resultando muitas vezes decisões colegiadas em exercício democrático e institucional, normatizando regimentalmente em construção coletiva do órgão especial do Colégio de Procuradores ou em sua composição plena no Colégio de Procuradores de Justiça. Enfim, não cabe à decana a avaliação analítica da administração de um procurador-geral, mas ao próprio, que arregaçou as mangas, como afirma nossa gente nordestina, enfatizando o empenho e conseguiu tornar real seu propósito administrativo, como bem o fez o empossando. Sem dúvida, merece nossos aplausos. Parabenizo-o por observar fielmente o princípio da eficiência administrativa reconhecida e legitimada por seus pares, que pelo sufrágio colocaram em primeiro lugar na lista tríplice de escolha para recondução ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará. Na oportunidade, parabenizo outros sim os colegas Dr. Francisco de Assis Alves Leitão, doutora Socorro Brito, pela honrosa composição na lista referida, símbolo democrático da autonomia constitucional do Ministério Público. Muito obrigada a todos. Senhoras e senhores, queremos mais uma vez registrar e agradecer as presenças das seguintes autoridades. Secretário de Estado, chefe da Casa Civil do Estado do Ceará, Chagas Vieira. Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, Sérgio Luiz Arruda Parente. Promotor de Justiça e diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Ceará, Plácido Barroso Rios. Promotora de Justiça e coordenadora do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, Luciana de Aquino Vasconcelos Frota. O advogado Edmilson Barbosa Francelino Filho. Muito obrigado. Senhoras, senhores, com a palavra, o promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público, Herbert Gonçalves Santos. Bom dia a todos. Inicialmente, cumprimentar o excelentíssimo senhor Procurador de Justiça e presidente da sessão solene, doutor José Maurício Carneiro. Excelentíssimo senhor Governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana. Excelentíssima senhora Vice-Governadora do Estado do Ceará, Maria Isolda Sela de Arruda Coelho. Excelentíssimo senhor Prefeito do município de Fortaleza, doutor José Sarto. Deputado estadual Walter Cavalcante, representando o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. A desembargadora Maria Anaílde Pinheiro Nogueira,
presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. Promotor de Justiça, eu gostaria depois de fazer uma saudação especial ao Dr. Manuel Pinheiro Freitas, empossando no cargo, Procurador-Geral de Justiça reconduzido. Conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Rinaldo Reis Lima. O dileto amigo Dr. Paulo Augusto, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco. Presidente da Câmara Municipal, vereador Antônio Henrique. A presidente do Tribunal Regional do Trabalho, a desembargadora Regina Gláucia. Procurador de Justiça e Corregedor-Geral do Ministério Público, Dr. Pedro Casimiro. Procuradora de Justiça e Ouvidora-Geral do Ministério Público, doutora Isabel Maria Salustiano Arruda Porto. Doutora Elizabeth da Chagas Souza, Defensora Pública-Geral do Estado. Caro amigo, doutor Manuel Murrieta, presidente da CONAMP, parceiro de lutas associativas. Doutora Maria Perpétuo Socorro França, secretária da Proteção Social. Doutora Antônia Camille Gomes da Cruz, Procuradora-Geral do Estado. A secretária da Fazenda do Estado do Ceará, Fernanda Macedo Carneiro Pacobaíba. E a doutora Liduína, a promotora de Justiça, respondendo pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Gostaria de fazer uma saudação especial aos nossos associados do Ministério Público, aos colegas aposentados. Gosto sempre de saudar e registrar uma saudação especial aos aposentados que tornaram esse sonho possível, que é o sonho do Ministério Público na Constituição de 88. As demais autoridades civis que nos honram com as suas presenças e abrilhantam o evento. Os servidores e os colaboradores da Casa do Ministério Público, senhoras e senhores. A democracia interna venceu. A vontade da maioria foi respeitada. Inicia-se hoje uma nova jornada da administração superior, com o procurador-geral reconduzido para mais um mandato. No Ministério Público, não há tempo para descanso, nem hiatos na gestão administrativa, tendo em vista que são inúmeras as responsabilidades institucionais em todos os ramos da vida pública. A sociedade espera e merece uma atuação ininterrupta da nossa instituição. O Ministério Público alencarino evoluiu bastante nas últimas décadas. Tivemos procuradores gerais que cumpriram a missão constitucional, colocando a nossa instituição em patamar de destaque e exerceram de maneira firme a defesa da sociedade, propiciando uma maior dedicação no combate à criminalidade e na severa fiscalização dos chamados direitos de Está sem áudio. Está sem o áudio do Dr. Ebert. O áudio está bem ruim. Pronto, Dr. Ebert. Dr. Manuel Pinheiro Freitas, Vossa Excelência, nos 26 anos de exercício nas funções ministeriais, mais de um quarto de século, tem uma carreira de muito brilho, com grande dedicação às causas do Ministério Público, em especial às associativas, tendo exercido a presidência da nossa entidade, participado da diretoria da CONAMP e sendo vice-presidente da IAP. Vossa Excelência enfrentou momentos difíceis na condução da instituição no primeiro biênio, período em que aconteceram a greve da Polícia Militar e a pandemia que ainda assola a humanidade. Eis que o próximo biênio nos traz esperanças de dias melhores. Por isso, a Associação Cearense do Ministério Público se coloca, desde já,
à disposição da administração que hoje se inicia para buscar saídas e avanços, tudo com lastro no diálogo construtivo, leal, respeitoso, para que os membros ativos e aposentados sejam devidamente valorizados. O Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, sendo propulsor do regime democrático, do ordenamento jurídico e fiel guardião dos legítimos direitos dos cidadãos. O Ministério Público, pós-Carta Cidadã de 1988, representa não apenas uma instituição comprometida com a manutenção da ordem jurídica e da defesa da democracia, mas uma instituição preparada para defender essa grande variedade de atribuições que vem surgindo. O momento é de comemorarmos a democracia, tendo em vista que o candidato mais votado foi o escolhido pelo excelentíssimo senhor governador. A nossa democracia interna, digo mais uma vez, foi respeitada. Ao excelentíssimo senhor governador do Estado, Camilo Santana, estadista, que nos representa, o nosso reconhecimento e agradecimento, não obstante a sua discricionalidade constitucional de escolher qualquer dos integrantes da lista, optou pelo nome do mais votado, prestigiando a vontade da maioria da classe, postura que engrandece a instituição e o Estado democrático de direito. A campanha eleitoral, na disputa da chefia da Procuradoria-Geral, contou com a participação de ilustres candidatos. A campanha foi propositiva, tranquila e respeitosa, à altura da envergadura do nome da nossa instituição. Aproveito para parabenizar todos os candidatos que participaram do referido pleito e que Deus abençoe e ilumine a brilhante trajetória de todos vocês. Eu gostaria de fazer uma saudação especial aos outros dois candidatos que compuseram a lista, o doutor de Assis Leitão e a doutora Socorro Brito. O que a associação espera da nova gestão? Que a área tecnológica e o avanço da estrutura física das promotorias continuem a acontecer. Mas, para além de avanços estruturais, o Ministério Público cearense necessita de avanços na área da valorização do membro ativo e aposentado. Vivemos um momento de constante aumento da inflação. É oportuno registrar que, nesse momento especial, a entidade de classe luta pela justa reposição, assim como ocorreu com todo o serviço público. No final do mês de dezembro de 2021, os servidores públicos conseguiram um reajuste num patamar superior a 10%, postura digna de elogios. Tal acréscimo, justo e merecido, teve repercussão direta em carreiras jurídicas de envergadura semelhante ao Ministério Público. Sendo assim, apresento as congratulações ao governo do Estado do Ceará pelo reconhecimento aos bravos guerreiros servidores públicos. Desejo ao excelentíssimo senhor Procurador-Geral, Dr. Manuel Pinheiro, uma direção segura e tranquila na chefia da nossa instituição, certo de que poderá contar com o irrestrito apoio da Associação Cearense para construir um Ministério Público mais forte, independente, respeitado e, acima de tudo, que reconheça a justa valorização dos membros que tantos fizeram e ainda fazem pela sociedade cearense. Por fim, desejo um ano de 2022 de muita paz, de muito amor, realizações, felicidades e muita saúde. Que Deus abençoe e ilumine o caminho de todos os membros ativos e aposentados, servidores, colaboradores e familiares. Viva o Ministério Público! Saudações ministeriais. Senhoras e senhores, com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas Oliveira, neste ato representando a presidente do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, CNPG, Ivana Lúcia Franco Sei. Um bom dia a todas e a todos. Peço licença para saudar
em nome do governador do estado do Ceará, governador Camilo Santana, todas as autoridades que fazem e compõem o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário desse estado co-irmão. Gostaria de saudar, em nome do Colégio de Procuradores de Justiça do estado do Ceará, presidente desse egrégio colegiado, meu colega e amigo, Procurador-Geral de Justiça reconduzido, doutor Manuel Pinheiro. Cumprimentar os demais membros do Ministério Público Brasileiro que aqui participam dessa solenidade, o nosso amigo, o conselheiro do CNMP, doutor Rinaldo Reis. Cumprimentar os membros do Ministério Público do Ceará, em nome do presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de justiça, Herbert Santos. Minhas senhoras e meus senhores, eu serei muito breve, apenas, doutor Manuel Pinheiro, para, em nome do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, representando nesse ato a nossa presidente, a doutora Ivana Sei, trazer um abraço fraternal, caloroso, de todos que fazem e compõem aquele colegiado do qual Vossa Excelência já integra, para dizer que ficamos muito satisfeitos e bastante agradecidos aos membros do Ministério Público do Ceará por ter reconduzido o doutor Manuel Pinheiro ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, devido à sua importância na quadra nacional, no cenário nacional, para o Ministério Público brasileiro. Vossa Excelência, como aqui já foi dito, tem uma experiência de membro do Ministério Público, mas, além disso, uma pessoa estudiosa, um gestor que consegue enxergar um pouco à frente das suas atribuições e tem contribuído nessa quadra histórica para que o Ministério Público possa superar os desafios que a cada dia são postos no cenário nacional. E para isso, doutor Manuel Pinheiro, eu tenho certeza que a sua recondução representará mais um momento, uma oportunidade que o Ministério Público do Ceará terá de avanços e de vitórias diante dos projetos e das ações que Vossa Excelência apresentou à classe ao longo da primeira gestão e ao longo do processo eleitoral diante do porvir. Quero aqui, para finalizar, parabenizar o governador do estado do Ceará, o governador Camilo Santana, e me congratular, governador, pela exitosa gestão de Vossa Excelência. Eu que sou um pernambucano, filho de uma cearense, e acompanho um pouco a história desse estado, e sei da sua preocupação, e que tem contribuído muito para o avanço do Ministério Público, compreendendo o papel e a importância que a nossa instituição tem no cenário cearense, mas no cenário brasileiro também. Então, parabéns também pelo espírito democrático, ter acolhido a vontade da classe e reconduzido ao cargo o doutor Manuel Pinheiro. Viva o Ministério Público brasileiro e sucesso, doutor Manuel, na próxima gestão. Muito obrigado. Teremos agora a exibição de um vídeo institucional da gestão do Dr. Manuel Pinheiro no biênio 2020-2021. Em 2021, o Ministério Público do Estado do Ceará continuou empenhado no enfrentamento à grave crise sanitária gerada pelo novo coronavírus. Depois de atuar na garantia dos direitos da população em meio à segunda onda da pandemia, o órgão trabalhou forte durante a campanha de vacinação contra a Covid-19. O foco foi garantir doses suficientes para o Estado e fiscalizar os critérios de prioridade. Liderou, por exemplo, a campanha Cadastro Solidário. Junto com parceiros, percorreu vários bairros de Fortaleza e de outras cidades para fazer o registro das pessoas na plataforma Saúde Digital, que organiza o processo de imunização. Promotores e procuradores de justiça acompanharam atentamente o trabalho de distribuição das doses nos municípios. Promoveram fiscalização para evitar desperdícios. Investigaram irregularidades como fura-fila.
expediram recomendações para que as prefeituras adotassem providências que pudessem reduzir os indicadores da doença. Cobraram o pleno abastecimento de oxigênio na rede hospitalar. Foi um ano de trabalho árduo no que diz respeito à pandemia e também em várias outras áreas. Apesar do contexto de pandemia, o MPCE conseguiu dar sequência a grandes projetos. Um dos maiores deles foi a entrega da nova sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada no Centro Administrativo do Cambeba, em Fortaleza. O prédio foi inaugurado em setembro de 2021, durante sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, com a participação de membros, servidores do MPCE e de diversas autoridades. São 7.294 metros quadrados de área, com a estrutura adequada para abrigar todos os gabinetes dos procuradores, órgãos da administração superior e unidades da área meio. Após a conclusão da mudança da antiga sede para o Cambeba, membros, servidores, estagiários e colaboradores trabalham num ambiente mais digno e moderno para realizar as atividades ministeriais e atender melhor a população. A atual sede da PGJ conta inclusive com um espaço cultural, inaugurado em 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. A primeira exposição temporária trouxe à mostra o Ministério Público pela Arte, com 20 obras do acervo da Pinacoteca do Estado do Ceará. O espaço foi aberto com uma obra comprada e doada ao MPCE por 66 promotores e procuradores de justiça. Trata-se deste painel de marchetaria de 9 metros de largura e quase 3 de altura, intitulado Luzes do Ceará, do artista Silvio Rabelo. Dentro do programa de investimentos em infraestrutura, o Ministério Público do Estado do Ceará comemora outras conquistas em 2021. Em novembro, foi assinada a ordem de serviço para o início das obras da sede das Promotorias de Justiça da capital, no bairro Luciano Cavalcante. Os trabalhos estão a todo vapor e a entrega é prevista para 2023. Além dos gabinetes de todas as promotorias de Fortaleza, o prédio vai abrigar os centros de apoio operacional, os órgãos de investigação, a Escola Superior do Ministério Público, o Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional e o DECOM. Serão 15 mil metros quadrados de área construída, com 3 auditórios, restaurante, área de convivência e estacionamento. Tudo isso a menos de 1,5 km de distância do Fórum Clóvis Bevilacqua e a 600 metros da Defensoria Pública do Estado. E as melhorias em infraestrutura avançam em todas as regiões do Ceará. As promotorias de Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Crateús, Aracati, Russas e Tianguá, por exemplo, terão novas sedes. Os editais de chamamento público para locação de imóveis sob medida, na modalidade Build-to-Suit, já foram lançados e as sessões de abertura dos envelopes e julgamento das propostas começam em janeiro e seguem até fevereiro de 2022. Já os contratos para a construção das sedes das Promotorias de Justiça de Sobral, Tauá e Quixadá, também no mesmo regime, foram devidamente assinados e as obras já começaram. Mas há também projetos finalizados e entregues. 2021 foi um ano de várias inaugurações. As promotorias de Maracanaú, por exemplo, ganharam nova sede, com quase 1.200 metros quadrados de área construída. Ainda na região metropolitana de Fortaleza, o PGJ entregou oficialmente o prédio das Promotorias de Justiça de Caucaia, com homenagem póstuma ao promotor Paulo Roberto Barreto Almeida. O edifício ocupa área de 3.970 metros quadrados. Já na cidade de Eusébio, as promotorias de justiça passaram a ocupar salas em um prédio comercial este ano. As acomodações melhoraram a atuação de membros e servidores. Além disso, permitiram fácil acesso da população ao Ministério Público do Estado do Ceará. Também ganharam novas sedes as promotorias das comarcas de Alto Santo, Assaré, Brejo Santo e São Benedito. Melhorar a área tecnológica é outro pilar da atual administração do Ministério Público. Em 2021, o MPCE dotou as unidades de novos equipamentos de TI. Já foram distribuídos e instalados mais de 300 computadores de mesa nos diversos órgãos da área FIM e setores administrativos. Os membros da capital e do interior também estão recebendo novos notebooks para reforçar o trabalho presencial e remoto.
Em 2021, foram adquiridos 213 computadores portáteis e a maioria já foi distribuída. A gestão baseada em dados ganhou força ao longo de 2021 por meio da utilização de ferramentas de Business Intelligence. Os painéis de BI permitem acompanhar com precisão e em tempo real o que acontece nos órgãos de administração e de execução, possibilitando a tomada de decisões com base em informações claras. O uso de inteligência artificial também passou a compor a rotina de trabalho. O Ministério Público do Ceará, inclusive, conquistou o 2º lugar na categoria Persecução Civil e Penal do Prêmio CNMP 2021, com o projeto Uso de Inteligência Artificial no Combate à Violência Doméstica, também contemplado na premiação com o selo de reconhecimento do projeto Respeito e Diversidade, destinado a iniciativas que promovem a cultura do respeito à diversidade humana e ao pluralismo de ideias e opiniões. A ferramenta gera um painel dos procedimentos da promotoria da área, permitindo ter acesso a dados dos envolvidos nos casos, como escolaridade e raça, por exemplo. Outra inovação é a automatização do preenchimento do Cadastro Nacional de Violência Doméstica, do CNMP. No Lino, o Laboratório de Inovação do MPCE, várias outras ações foram executadas. Com a ajuda do programa Cientista-Chefe, por exemplo, professores e bolsistas das universidades e instituições parceiras desenvolvem pesquisas nas áreas de ciência de dados e automação para ajudar o MP a enfrentar os desafios contemporâneos. Outra ação que vai ajudar a todos é o incremento do BI Mapa Social. Além de dados sobre educação, saúde, segurança e urbanização, o Lino trabalha para a inclusão de indicadores de trânsito e saneamento básico. E para garantir que esses dados sejam acessados de maneira rápida e segura, o Laboratório de Inovação está empenhado, juntamente com a CETIM, na criação de um Big Data. Trata-se de um ambiente em nuvem que reúne os dados dos diversos sistemas internos e externos. Além disso, podemos destacar os novos sistemas desenvolvidos no Núcleo de Inteligência e Apoio Técnico, as melhorias contínuas do SAGE-MP, a inclusão de ferramentas no portal do colaborador que possibilitam a atualização da ficha funcional que norteia a promoção de membros, a jornada de transformação digital e a implantação do plenário virtual que permite a membros do Conselho Superior do Ministério Público o julgamento de processos de forma online. São outros projetos e iniciativas do MPCE na busca por aprimoramento tecnológico. E vem muito mais por aí. É que foi aprovado o financiamento do Programa de Transformação Digital do Ministério Público do Estado do Ceará junto ao BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A proposta é investir mais de 50 milhões de reais ao longo de 5 anos na modernização da gestão, dos controles internos, implantação de práticas e ferramentas de governança e gerenciamento de riscos, capacitação de membros e servidores do MPCE, expansão da infraestrutura tecnológica, melhoria da conectividade, ampliação das práticas de segurança da informação e implantação de instrumentos para cibersegurança e adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Evolução das soluções e sistemas que atendem à área meio, priorizando a gestão da vida funcional e folha de pagamento de membros e servidores do MPCE. Integração dos processos e sistemas relacionados a material e patrimônio, aquisições, contratos, orçamento e financeiro. Evolução e melhoria dos sistemas que atendem às áreas finalísticas do órgão. E utilização de tecnologias inovadoras como inteligência artificial, nuvem e outras soluções tecnológicas. Além dos investimentos em tecnologia e infraestrutura, 2021 foi especial para o Ministério Público devido a um marco significativo na história da instituição, que completou 130 anos. O aniversário foi celebrado em junho neste evento, com a presença de autoridades e a outorga da medalha comemorativa a representantes dos poderes executivo, legislativo, judiciário, do Conselho Nacional do Ministério Público e de outras instituições, que têm somado esforços com o MPCE para defender o Estado democrático de direito e tutelar os interesses mais relevantes da sociedade. A programação dos 130 anos contou ainda com uma alvorada em frente à Procuradoria-Geral de Justiça. Os participantes realizaram um plantio de mudas de árvores nativas, como ipê roxo e ipê amarelo.
Pelo trabalho desenvolvido ao longo de mais de um século, o Ministério Público do Ceará foi homenageado na Assembleia Legislativa do Estado. Viu só quantas conquistas, mesmo num ano difícil? 2022 vem aí e esperamos estar com saúde para continuarmos nossa missão com dedicação e empenho. Com a palavra, o Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. Por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Quero inicialmente saudar o Dr. Maurício Carneiro, decano em exercício do Colégio de Procuradores, e estender a minha saudação e o meu agradecimento a todos que compõem este órgão máximo deliberativo da nossa instituição. Quero também saudar e agradecer a presença de Sua Excelência, o governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana, e agradecer, senhor governador, pelo trato republicano que o Poder Executivo teve para com os assuntos de interesse do Ministério Público. O apoio que a gestão de Vossa Excelência tem dado ao Ministério Público tem sido fundamental para o cumprimento das metas da gestão que se encerra e eu tenho certeza também da gestão que agora se inicia. Queria saudar a vice-governadora do Estado do Ceará, professora Isolda Sela. Queria saudar o deputado Walter Cavalcante, que neste ato representa o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Evandro Leitão. Também quero saudar a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro. Quero saudar o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, meu dileto amigo e conterrâneo, Rinaldo Reis Lima. Quero também saudar, de forma muito especial e calorosa, o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco, Paulo Augusto de Freitas Oliveira, que neste ato representa a presidente do CNPG, doutora Ivana Lúcia Franco Sei, e em seu nome também saudar e agradecer a participação dos demais procuradores-gerais de justiça que nos acompanham através da transmissão pela plataforma Teams. Quero saudar o presidente do Tribunal de Contas do Estado, Valdomiro Távora Júnior. Quero também saudar a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, desembargadora Regina Gláucia Cavalcante Nepomuceno. Quero saudar a defensora pública geral do Estado do Ceará, Elizabeth Chagas. Saudar o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Ceará, Erinaldo Dantas. Saudar o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Fortaleza, José Sarto Nogueira Moreira. Saudar o corregedor-geral do Ministério Público, meu direto amigo Pedro Casimiro Campos de Oliveira. Saudar a nossa ouvidora-geral do Ministério Público, Isabel Porto. Saudar o presidente da nossa Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, Manuel Murrieta. Saudar a Procuradora-Geral do Estado do Ceará, Camille Cruz. Saudar o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Saudar o secretário de Segurança Pública e Defesa Social, Sandro Caron. Saudar a secretária de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos, nossa eterna Procuradora-Geral de Justiça, Maria do Perpétuo Socorro França Pinto. Saudar a secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba. Saudar a secretária em exercício dos órgãos colegiados, colega Liduína Martins. Saudar o presidente da Associação Cearense do Ministério Público, promotor de justiça, Herbert Gonçalves, e em seu nome estender os cumprimentos a todos os procuradores e promotores em atividade e os aposentados que fazem parte da nossa gloriosa entidade de classe. Saudar Policarpo Negreiros, que neste ato representa a Associação dos Servidores do Ministério Público do Estado do Ceará. Minhas senhoras e meus senhores, com muita honra, eu assumo a responsabilidade de chefiar o Ministério Público do Estado do Ceará por mais de 2 anos, até dezembro de 2023.
Ao longo do último biênio, a união de esforços de procuradores, promotores, servidores, colaboradores, fez com que a nossa instituição fosse capaz de superar grandes desafios. Nós superamos grandes desafios no plano externo da ação, cumprindo as nossas funções com muito equilíbrio e competência, seja para ajudar a superar as crises geradas pelo motim da Polícia Militar e pela pandemia do novo coronavírus, seja para combater o crime organizado, para resguardar o patrimônio público, para proteger o meio ambiente, para defender e promover os direitos fundamentais dos mais vulneráveis, fazendo o que nós sempre temos feito em prol da sociedade cearense, a qualquer tempo e em quaisquer circunstâncias. Nós também superamos grandes desafios no plano interno, tendo que administrar com um orçamento limitado, mas sempre buscando alternativas que nos permitissem criar uma boa estrutura de instalações físicas e de recursos tecnológicos, para que o Ministério Público pudesse ser cada vez mais eficiente na prestação de serviços à população cearense, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. Fazer a diferença na vida de quem mais precisa é o que nos motiva a seguir adiante. É o que nos faz perder tantas noites de sono. É o que nos faz renunciar a bons momentos de convívio com a família e com os amigos. É o que nos faz aceitar com tranquilidade tantas críticas nem sempre justas. Quem tem um propósito de servir e tem a compreensão da importância que o Ministério Público tem para mudar a vida das pessoas, sempre estará preparado para enfrentar todas as dificuldades, pois, como nos disse o grande Fernando Pessoa, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E, graças a Deus, nós temos muitas e muitas almas elevadas neste Ministério Público. Muitas pessoas que estão dispostas a viver pelo bem-estar do outro. Eu tenho muito orgulho de dizer que nas horas mais difíceis, nas horas que os cearenses mais precisaram, os membros e servidores do Ministério Público arregaçaram as mangas e trabalharam muito. Trabalharam sem temor e sem descanso, para ajudar a superar as crises. Eles estiveram presentes, dispostos a proteger e servir, dispostos a estender a mão aos excluídos dos direitos e aos desvalidos da justiça. Na hora em que uma paralisação das forças militares fez crescer a violência e a insegurança em nosso Estado, na hora em que a ação criminosa de amotinados colocou em risco o livre e regular funcionamento dos serviços públicos e das instituições, o Ministério Público cumpriu o seu papel de defensor da ordem jurídica e do regime democrático. O Ministério Público atuou de forma proativa, ajudando a construir uma solução dialogada para o impasse. Solução esta que foi construída depois de muitas e muitas reuniões da Comissão dos Três Poderes, reuniões essas que aconteceram na antiga sede da PGJ, na Rua Assunção. Foram reuniões muito tensas, sob olhares apreensivos e aflitos de todo o país. Foram reuniões que pareciam intermináveis diante da urgência da solução da crise. Mas, ao final, prevaleceu o bom senso, prevaleceu o interesse público e, acima de tudo, prevaleceu o império da Constituição e das leis acima de quaisquer tipos de pressões e ameaças. A gestão daquela crise serviu de exemplo para todo o país e evitou que várias paralisações do mesmo tipo acontecessem em outros estados da Federação. Eu não tenho a menor dúvida ao afirmar que a atuação do nosso Ministério Público e da Comissão dos Três Poderes não apenas ajudou a restaurar a ordem pública e a paz social no Ceará, mas também ajudou a prevenir uma escalada de crises de segurança em outros estados, crises estas que poderiam colocar em risco o nosso Estado Democrático de Direito, construído a duras penas e consagrado na Constituição Federal de 1988.
Na crise sanitária e humanitária gerada pela pandemia da Covid, o Ministério Público também teve um papel relevantíssimo, por meio da atuação do Centro de Apoio Operacional da Saúde e das promotorias especializadas. A nossa instituição participou ativamente de dezenas e dezenas de reuniões dos comitês estaduais e municipais, de reuniões com organizações da sociedade civil, do setor produtivo, fiscalizou a execução das ações para ampliar a disponibilidade de leitos na rede pública, cobrou a ampliação da rede privada para atender aos consumidores dos planos de saúde, combateu a especulação na venda de medicamentos e insumos hospitalares, ingressou com ações para garantir a equidade na distribuição quando o Estado do Ceará estava sendo discriminado pelo Ministério da Justiça, da Saúde. Mesmo nas horas mais aflitivas das crises, os procuradores, os promotores e os servidores continuaram atuando em seus processos judiciais e administrativos, continuaram realizando investigações e operações de combate à sonegação fiscal, de combate à corrupção, de enfrentamento ao crime organizado, continuaram atendendo e acolhendo as vítimas dos crimes, continuaram tutelando os direitos das crianças, dos adolescentes, dos idosos, dos consumidores, das pessoas em situação de rua, enfim, continuaram lutando para proteger o interesse público e para proteger e incluir os grupos econômicos e socialmente vulneráveis. São ações deste tipo, caro conselheiro Rinaldo, ações que demonstram a nossa empatia, ações que demonstram o quanto nós nos importamos com as dores e com os problemas das pessoas que geram essa profunda identificação da população com o Ministério Público. São ações deste tipo que aumentam a credibilidade do Ministério Público perante a sociedade civil e também elevam a respeitabilidade da instituição entre os poderes do Estado. Na Procuradoria-Geral de Justiça, o nosso principal desafio nos próximos 2 anos será dar melhores condições de trabalho para que os procuradores, promotores e servidores possam fazer ainda mais pela segurança pública, pelo meio ambiente, pela educação, pela saúde, pela cultura, pela infância e juventude e, sobretudo, pela moralidade pública e pela democracia. Temos enormes desafios pela frente. Precisamos concluir as sedes das promotorias de justiça de Fortaleza, de Quixadá, de Sobral, de Tauá. Temos que concluir os processos de chamamento público na modalidade build-to-suit para construir e locar as novas sedes de Aracati, de Barbalha, Crateús, Icó, Juazeiro, Russas, Tianguá. Temos que qualificar os espaços ocupados pelas promotorias de justiça instaladas nos fóruns judiciários nas comarcas de transinicial. Precisamos executar as ações do Programa de Transformação Digital, com recursos que serão aportados pelo BID, para que o nosso Ministério Público possa estar preparado para enfrentar as demandas do futuro, de um mundo cada vez mais virtual, com um ritmo de transformações cada vez mais acelerado. Temos que ampliar a oferta de recursos tecnológicos de última geração, desde o uso da inteligência artificial para auxiliar nas tarefas mais simples e repetitivas, até o uso de softwares de tratamento de informações em larga escala para as tarefas mais complexas dos nossos órgãos de investigação. Temos que investir em segurança cibernética diante da tendência de ataques de hackers que podem corromper nossos sistemas de gestão processual e nossas bases de dados. Vamos trabalhar incansavelmente para fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, de modo que o Ministério Público seja cada vez mais eficiente no cumprimento das suas funções constitucionais e legais. Vamos continuar fazendo uma gestão baseada no diálogo, na inovação, na proatividade, na resolutividade e na transparência. Nós sabemos que temos grandes desafios pela frente. Nós temos que estar cada vez mais unidos para ajudarmos a superar definitivamente a pandemia da Covid. Nós temos que estar cada vez mais unidos para garantirmos a regularidade do processo eleitoral deste ano. Nós temos que estar cada vez mais unidos para combater o avanço das organizações criminosas. Enfim, nós temos que estar cada vez mais unidos para ajudarmos a criar um espaço de paz,
de justiça e de prosperidade. Sigamos juntos, superando desafios e construindo um grande futuro para a nossa instituição e para o povo cearense. Viva a luta pelos direitos, viva a força da democracia, viva o Ministério Público do Estado do Ceará. Muito obrigado. Senhoras e senhores, anunciamos a palavra do governador do Estado do Ceará, Camilo Sobreira de Santana. Bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente cumprimentar o Procurador-Geral de Justiça e presidente do Colégio de Procuradores de Justiça, Manuel Pinheiro, quem já parabenizo. Cumprimentar aqui comigo a nossa extraordinária vice-governadora do Ceará, Isolda Sela, que divide comigo a responsabilidade de governar o Ceará. Queria cumprimentar a presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro, em seu nome todos que fazem o Poder Judiciário. Cumprimentar o prefeito de Fortaleza, Zé Sarto. Cumprimentar o deputado Walter Cavalcante, neste ato representando o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão, em seu nome cumprimentar todos os parlamentares, deputados presentes. Cumprimentar a desembargadora Regina Glaucio, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, da 7ª Região. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas, Valdomiro Távora. Cumprimentar a defensora público-geral do Estado do Ceará, Elizabeth Chagas. Cumprimentar o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira. Cumprimentar a nossa querida Socorro França, secretária de Estado da Proteção Social, Justiça e Cidadania, e aqui representando todos, na condição também de representante de todos os ex-procuradores gerais do Estado do Ceará. Sempre digo que é uma jovem que se dedica a contribuir com o Estado do Ceará. Cumprimentar a Camille Cruz, Procuradora-Geral do Estado do Ceará, primeira mulher que ocupa esse cargo ao longo da história da Procuradoria. Cumprimentar a Secretária da Fazenda, Fernanda Pacobaíba, também outra mulher que ocupa pela primeira vez 185 anos a Secretaria da Fazenda do Estado. Cumprimentar o Secretário de Estado da Segurança Pública, Sandro Caron. Cumprimentar o Presidente da Câmara de Vereadores de Fortaleza, vereador Antônio Henrique, em seu nome todos os vereadores de Fortaleza. Cumprimentar o Presidente da OAB, o Arinaldo Dantas, em seu nome todos os advogados cearenses. Cumprimentar o Paulo Augusto, Procurador-Geral de Justiça do Estado de Pernambuco, e neste ato representando o presidente do Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, a Ivana Lúcia. Cumprimentar o Manuel Victor, presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Cumprimentar o Herbert Gonçalves Santos, promotor de Justiça e presidente da Associação Cearense do Ministério Público. Cumprimentar o José Maurício, procurador de Justiça e presidente da Associação Solene. Cumprimentar o Pedro Casimiro, procurador de Justiça e corregedor-geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Cumprimentar a Isabel Porto, procuradora de Justiça e ouvidora-geral do Ministério Público do Estado do Ceará. Cumprimentar a Liduína Maria Martins, promotora de Justiça, respondendo pela Secretaria dos Órgãos Colegiados. Cumprimentar o Rinaldo Reis, conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público. Cumprimentar todos que fazem, todos os procuradores e promotores, membros do Ministério Público do Estado do Ceará, tanto os que estão presencialmente e os que estão de forma remota e virtual. Cumprimentar todos que estão nos acompanhando. E também queria cumprimentar também todos os internautas e a imprensa que está acompanhando essa solenidade. Bom, a minha palavra é uma palavra, primeiro, de desejar sucesso, Manuel, a sua recondução no seu segundo mandato como Procurador-Geral. O Manuel reúne características de liderança, é um vocacionado para essa missão. Ele tem algumas características que são fundamentais de diálogo,
de responsabilidade, é um homem habilidoso, que respeita a todos, independente de divergências políticas ou visões ideológicas. É importante, né, para um líder. Então, Manuel, eu queria lhe parabenizar pelo seu primeiro mandato, que você liderou o Ministério Público do Estado do Ceará, principalmente enfrentando duas crises, a crise do motim dos órgãos da segurança pública, onde o Ministério Público tem um papel muito importante na defesa da democracia, na defesa da população, e também nessa pandemia que tivemos que enfrentar, que ainda estamos enfrentando, e que o Ministério Público tem tido um papel com muita responsabilidade, seguindo a ciência, participando do Comitê Estadual, tendo posições firmes à defesa da sociedade. Então, Manuel, eu queria primeiro, Procurador-Geral, parabenizar pelo seu trabalho e desejar aí sucesso nesse seu segundo mandato, no fortalecimento do Ministério Público Estadual, desempenhando aí, no momento desafiador que nós estamos vivendo, no enfrentamento ao combate ao crime organizado, no enfrentamento ainda a superarmos essa pandemia, no momento de defender as instituições, de defender a democracia, de garantir os direitos da população mais vulnerável. Isso é fundamental, dos mais pobres, dos mais humildes, daqueles que mais precisam do braço do Estado, do apoio do Estado. E o Ministério Público tem esse papel, essa missão de garantir esses direitos à população mais vulnerável do nosso Estado. O desafio de reduzir as desigualdades sociais. Essa pandemia deixou mais evidente as desigualdades existentes no nosso país, que não é diferente no Estado do Ceará. Precisamos nos unir cada vez mais, nos indignar com essas desigualdades que ainda persistem no nosso país. Vencer a pandemia, acho que esse é o nosso grande desafio. Estamos preocupados, nesse momento, com o crescimento dos casos, principalmente se juntando aí a onda de crises respiratórias, síndromes respiratórias como a gripe, com a influenza A, que se soma agora aos casos de aumento da Covid com a Ômicron. Portanto, temos esse desafio de superarmos esse momento da pandemia, voltarmos à normalidade, vacinarmos a população. Aí quero aqui registrar que não descansarei enquanto não vacinarmos toda a população do Estado do Ceará. A vacina tem mostrado a sua eficiência, a sua eficácia, né? A grande maioria das pessoas que contraem ainda o vírus, se estiverem vacinados, os sintomas são leves, né? A maioria das pessoas que estão sendo internadas ainda são porque não se vacinaram. Então, a importância de se vacinar, e agora lutaremos para a gente iniciar a vacinação das nossas crianças agora, a partir desse mês de janeiro. Então, são muitos desafios, e eu sempre tenho dito que o Ministério Público forte é uma sociedade forte. Então, Manuel, conte com o Poder Executivo do Estado, comigo, com a vice-governadora Isolda Sela, com a nossa equipe, daquilo que for necessário para apoiar o Ministério Público, para que ele possa estar cada vez mais forte, com infraestrutura cada vez melhor, né? Com inovação, com modernização, com tecnologia, para servir a população e atender aos grandes anseios da população, principalmente a população que mais precisa no Estado do Ceará. Eu sei que nós estamos conseguindo vencer essa pandemia, esse momento difícil, juntos, né? Respeitando a autonomia dos poderes, respeitando as instituições, né? Mas é importante esse diálogo, a cooperação das instituições, dos poderes, para que a gente possa superar os desafios que nos impõem todos os dias, né? Principalmente nesse momento de enfrentamento à pandemia. Desejo sucesso, Manuel, que Deus lhe abençoe e que abençoe a nosso querido Ministério Público do Estado do Ceará, para que cumpra sempre a sua missão com eficiência, com eficácia, servindo sempre a população do Estado do Ceará. Boa sorte a todos e parabéns, e viva o Ministério Público do Estado do Ceará. Um abraço. Senhoras e senhores, e para encerrar a primeira sessão solene do Colégio de Procuradores de Justiça, anunciamos a palavra do Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, Manuel Pinheiro Freitas. As minhas palavras finais são apenas de agradecimento ao governador do Estado pela confiança
ao escolher o meu nome na lista tríplice para chefiar o Ministério Público. Agradecer aos procuradores e promotores que também expressaram sua confiança, ter recebido mais de 70% dos votos, aumenta muito a minha responsabilidade para cumprir o programa de gestão. Agradecer ao Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, à Defensoria Pública, à OAB, a todos os que fazem o Estado do Ceará e também a sociedade civil pela parceria com o Ministério Público, que é fundamental para o cumprimento dos objetivos comuns. Nós temos muito trabalho pela frente. Eu, durante a maior parte das minhas falas, sempre tenho usado uma citação de William Ward, um teólogo inglês, que fala do comportamento que as pessoas podem ter diante de uma dificuldade. Na metáfora, ele se refere a uma tempestade. E ele diz que, diante de uma tempestade, o pessimista reclama do vento, o otimista espera que o vento mude de direção e o realista ajusta as velas e segue navegando. Então, foi isso que aconteceu durante esse período em que nós estivemos à frente do Ministério Público, enfrentamos enorme tempestade, mas não ficamos reclamando do vento, nem ficamos esperando que o vento mudasse de direção. Nós ajustamos as velas e navegamos rumo a um porto seguro. Nós ainda não chegamos lá. O Ministério Público é uma eterna construção. Há muito o que se fazer em termos de infraestrutura, em termos de recursos tecnológicos que têm que estar disponíveis para os procuradores, promotores e servidores, em termos de reconhecimento de direitos aos membros e servidores. Como todos os trabalhadores do nosso país têm passado por dificuldades e por perda do poder aquisitivo diante da política econômica nacional e das crises que se sucedem, mas o que nos alenta, o que nos enche de esperança é perceber que o Estado do Ceará dá demonstrações de boa governança em todas as suas áreas, e isso muito tem a ver com a sabedoria dos seus líderes, com o fato de que o diálogo é sempre prestigiado e que continue assim, que nós estejamos juntos, sem reclamar do vento, sem esperar que o vento mude, ajustando as velas e navegando para levar o barco do Ministério Público e todo o povo do Ceará a um porto seguro. É isso que eu desejo a todos, um feliz ano novo, de paz, de saúde, e que todos os nossos sonhos se realizem, e mais do que os nossos sonhos, que nós, através do Ministério Público, sejamos capazes de realizar os sonhos e a felicidade das pessoas que mais precisam. É isso. Muito obrigado a todos. Na qualidade de Procurador-Geral de Justiça do Estado do Ceará, eu declaro encerrada esta sessão solene. Muito obrigado. Em nome do Ministério Público do Estado do Ceará, agradecemos a presença de todos e desejamos uma excelente tarde. Muito obrigado.